Olá, 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 que tal, pessoal? Tudo jóia, ladies and gentlemen? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma arena de experiências da Splendor Brasil. Hoje vamos conversar com a Aline Menezes, essa administradora que adora esportes também e vai estar nos contando como o esporte trabalhou e vem trabalhando nas suas transformações, no seu design humano e tudo mais. Então, vamos lá, vamos entrando, venha para esse espaço que é de todos nós, onde a gente busca sempre, às terças e quintas, compartilhar experiências transformadoras. Compartilhar aquela atividade, aquele exercício, aquela técnica, aquela metodologia que tu experienciou em ti, que te transformou, te tornou uma pessoa ainda melhor, para que mais e mais pessoas possam se transformar, para que mais e mais pessoas possam encontrar o seu caminho, que a gente muitas vezes fica ali meio perdido, né? Nessa evolução, nessa caminhada, muito reativo às coisas, e aí a gente às vezes se perde, fica meio desiludido. Opa, eu preciso de alguma luz. Vem para Splendor. Vem observar, vem te inspirar com essa arena para que tu possa ver quantas e infinitas formas existem da gente se conhecer e da gente sair desse lugar que a gente está reativo e muitas vezes meio perdido. Então vamos chamar aqui, sem mais delongas, a nossa querida parceira hoje, a Aline Menezes. Vamos ver aqui, Aline. Aí, mandei o convite, Aline. Aí, já entrou! Uhul! Ela é rápida no gatilho! Ah, aqui não tem, né? E aí, guria, tudo jóia? Tudo bem, Ricardo? Muito prazer, então, agora ao vivo e a cores. Achei que tu ia estar até com roupa de fazer mais uma caminhada, uma pedalada. Ah, se deixar, a gente vai. Super prazer, Aline. Muito bom te receber. A gente se conheceu mais ou menos só pelas lives ali. Eu vi que tu estava participando, e tudo mais. Já mandei o convite para ela. Digo, não, vem compartilhar. Tu parece ter uma história linda também. Então, estou bem curioso de saber quem é a Aline, qual é a história, a trajetória da Aline. Já gostei que tu também é administradora, que nem eu, para que a gente possa compartilhar isso com as pessoas e conhecer essa tua transformação também. Legal, obrigada pelo convite. E é um prazer estar aqui compartilhando. Acho muito legal o teu projeto, né? Acho que vale ressaltar essa troca de experiência é muito bacana. Tem diversos aí, eu já pude acompanhar algumas, né? Então, cada um de um ramo diferente, de uma área diferente. E quando veio o convite, eu fiquei surpresa. Falei, nossa, como assim, né? Posso contribuir de alguma forma? Então, acho muito bacana a gente poder trocar. Eu acho que é sempre enriquecedor. E o que eu puder ajudar aí e também estar junto com vocês nesse projeto, por favor, fica à vontade também. Sem dúvida, esse vai ser só o começo da nossa relação aí. Nós vamos criar trilhas, pedaladas, vamos inventar um monte de coisa aí para a gente poder fazer junto e trazer esse povo aí para se conhecer um pouco mais, encontrar esse sorriso, essa alegria de viver, de estar na vida, de transbordar, né? Conta um pouquinho da tua história para nós, então. Quem é a Aline? Então, eu sou professora de formação, como tu bem falaste, né? Mas aí, há uns 2 anos atrás, no início da pandemia, eu fui desafiada. Acabei sendo. Deixei o mercado formal de trabalho, me desliguei da empresa que eu estava, e aí veio o desafio, né? Bom, o que que vamos fazer agora? O que que vamos empreender, né? Mas a minha trajetória veio da área acadêmica e eu sempre tive o esporte aí junto comigo. Então, quando tu falou, bom, via tuas fotos e tal, todo mundo sempre fala, né? É inevitável a gente olhar para isso. E de alguma maneira também levava isso para a sala de aula. Mas com a pandemia as coisas mudaram e aí, de fato, a gente comecei a olhar um pouco para o mercado de uma maneira diferente. Trabalhava como docente e também com consultoria na área de recursos humanos. Então, a minha especialização é em gestão de pessoas e o mestrado em gestão educacional. Então, segui sempre nessa área me desenvolvendo. Mas a gente bem tem acompanhado aí o mercado da educação, né? E tudo mudou, a dinâmica mudou. E também com a pandemia, a gente teve uma reformulação desse mercado. E aí eu me vi desafiada, então, a buscar outros campos, outras áreas, para também conseguir estar atendendo e também conseguir ter uma vida equilibrada, eu diria, né? E o esporte sempre teve comigo, por isso que eu sempre acho, né? As pessoas às vezes olham o Instagram e digam, ah, mas só faz isso, né? Só faz esporte, né? E não, né? A gente sempre tenta conciliar as duas coisas. Eu tenho o esporte como, de fato, um pilar muito importante para mim.
porque principalmente aí durante a pandemia, né, eu acho que sustenta muita coisa. Então, o esporte faz com que a gente descarregue, se energize, né, tenha cada vez muito mais vitalidade para conseguir lidar com os problemas do nosso dia a dia, lidar com tudo que tem acontecido nos últimos anos, que cada um, independente do trabalho que está, independente da fase, né, de vida, eu tenho certeza que cada um teve o seu desafio pessoal. E para mim não foi diferente também. Então, o esporte, para mim, ele é presente no meu dia a dia. Quem sabe, quem faz um pouco, né, consegue entender a dimensão disso e a importância, né? Eu sempre brinco que o dia que eu não faço um esporte ou que eu não gasto um pouco de energia, de fato, e não é energia mental, é de fato uma energia física, preciso gastar essa energia, eu não durmo bem, eu acordo diferente, então tudo Intestino acontece, para. tudo acontece, esse problema eu não tenho, mas tudo acontece de uma maneira diferente. Então eu tenho isso sempre muito presente na minha vida. Também tem fases, né? A gente aumenta e diminui, mas o esporte me mantém ativa em todas as demandas que eu tenho da minha vida pessoal. Então, independente do trabalho, se eu estou em sala de aula, uma docência, ou às vezes eu tenho uma consultoria que dura a tarde inteira, 2, 3, 4 horas com o cliente, bom, eu já fico pensando, organizando a minha agenda para conseguir dar conta disso, mas também para conseguir levar o esporte para minha rotina e que isso se mantenha sempre presente, né? Eu acho que é o que contribui, o que engrandece a gente e o que faz a gente seguir adiante. Eu acho que a pandemia veio, todos os esportistas e os que não são também, né? Muita gente virou e colocou isso no seu dia a dia, que eu acho extremamente importante. Então, quem não tinha, trouxe como uma atividade para o seu dia a dia, e quem tinha, às vezes até diminuiu. No meu caso, eu também diminuí por outras coisas, por outros fatos e acontecimentos, eu diminuí durante a pandemia a minha rotina de exercícios, mas não deixei de fazer. E aí, quando a gente deixa de fazer algo que a gente gosta, eu volto a falar. Isso interfere em outras entregas, né? O meu desempenho como profissional também não é o mesmo. Então, eu preciso sempre ter essa balança muito bem aí dosada, né? Para que as coisas aconteçam. Sim. Aline, me diz uma coisa, qual é a disciplina que tu davas, que tu Eu ministrava na faculdade? administração, então, especialmente, né, gestão de Administração pessoas, geral? administração em geral, mas especialmente as disciplinas voltadas para a gestão de pessoas. Então, recursos humanos, né, folha de pagamento, né, administração introdutória, que a gente chama, que é as cadeiras aí de primeiro, segundo e até terceiro semestre. Sim. E depois as de fechamento também, recrutamento, seleção, todas que estão envolvidas, né, com essa área de formação também. E nessa questão dos esportes, há quanto tempo tu começou a gostar ou a praticar mais os esportes e por qual que tu começaste? Então, difícil dizer por onde eu comecei, né? Mas desde pequena eu tenho uma vida bem ativa. Sempre falo para os meus pais e agradeço por isso, porque de alguma forma sempre fiz alguma atividade relacionada. Então, eu já passei aí por diversas modalidades. Já fiz natação, já fiz ginástica olímpica, já fiz ginástica rítmica, tudo, tudo, tudo. Tudo que é possível. Mas de fato eu fui colocar depois da vida adulta, né? E me direcionar um pouco mais aí para a corrida, porque foi onde eu me encontrei. E a corrida eu sempre falo que ela é democrática, né? Qualquer um pode fazer, não te exige. Alguns podem dizer que sim, eu preciso ter um tênis bom para correr, mas se você quiser, qualquer tênis é possível tu sair correndo, né? Então, aí nos últimos 6 anos, mais ou menos, eu coloquei como a corrida, né, a principal atividade. Mas eu já joguei futebol, tenho um grupo de meninas de corrida, tenho um grupo de futebol também há mais de 10 anos que a gente se mantém. Então, eu gosto de estar na ativa, né? A Sim. bicicleta também faz parte, né, de um dos meus esportes aí também favoritos e que eu tento conciliar. Mas cada um também tem a sua limitação, alguns esportes precisam ser feitos em conjuntos, né? Precisa de uma organização, precisa de tempo maior.
e dentre eles a corrida eu digo que é a mais tranquila, né? Bom, vou correr ali meia hora e daqui a pouco eu já volto. Então tá feito, né? Eu acho que isso é possível. Eu faço toda essa pergunta porque muitas vezes a gente no Petro, por exemplo, tem uma palestra, a palestra 01 lá, que fala o mar da vida, né? E muitas vezes a gente se coloca como um barco à deriva, assim, que vai fazendo tudo mais, né? E ao mesmo tempo eu vejo, eu queria trazer a tua percepção dessa situação das disciplinas que tu lecionava de administração, trazendo essa relação com as pessoas, o quanto é importante eu planejar, organizar, ou dirigir, ou controlar ali as minhas atividades, e o quanto também nesses exercícios que tu foi fazendo, né, nos vários, a cada um deles tu te dedicou, tu te colocou aonde tu podia te aperfeiçoar, onde tu podia ir além, onde é que tu podia ir te melhorando. Mas sempre a gente se coloca com foco, né? Eu acredito que tu estava lá na ginástica, não, eu vou até, fiz isso aqui, beleza, aqui eu já cumpri a minha etapa, agora eu fui para o futebol, agora esse daqui eu tenho ele como hobby, agora eu vou para a corrida, na corrida eu começo com 2 quilômetros, com 5 quilômetros, com 10 quilômetros, 50 quilômetros, a gente não pega, sai, não, vou sair correr, feito Forrest Gump, e vou atravessar o país, assim, de uma hora para outra. Então eu queria trazer esse aspecto, como foi a tua vivência nessa perspectiva e percepção de trazer esse aprendizado da administração para essa autoadministração, né? Como que tu foi coordenando isso em ti e fazendo essa tua gestão de tempos e movimentos de lazer, de esporte, de atividade física e de entrega? Sim, acho que é muito legal, principalmente a relação, como eu te comentei anteriormente, é inevitável. A gente leva isso para a sala de aula também, né? Quando a gente vai buscar exemplos, assim, mais dia ou menos dias eu citava o esporte, eu citava a corrida, né? A gente tem diversas teorias na administração que a gente sempre pode comparar um maratonista com um corredor de 5 Total. quilômetros. Então, é muito possível. E o planejamento é a principal delas, né? Quando eu comecei a correr de fato e tinha um feedback bacana de dizer, bom, quem sabe tu não vai te aperfeiçoando dentro da corrida, porque eu acho que vai ter grandes possibilidades para ti. E aí a gente vai se emocionando, né? Vai tendo algumas conquistas e isso vai nos motivando. Mas para isso, de fato, a gente precisa se organizar. Então, logo que eu comecei a correr, fazia 5, 10 quilômetros, eu dizia, bom, não basta, eu quero um pouquinho mais do que isso. E aí, de fato, a gente entra um planejamento, né? Com todo o equipamento que precisa para isso e equipe também, porque não é só o correr, né? Eu sempre ressalto que o acompanhamento é muito importante. Eu só fiz e tive as conquistas que eu cheguei até aqui porque eu sempre coloquei um profissional ao meu lado, me orientando, né? Sempre tive essa busca e não é simplesmente eu querer fazer. Acontece sim de algumas pessoas fazerem, né? Algumas pessoas correrem maratona por conta, mas eu digo que o resultado é muito diferente, né? Eu já Sim. consegui perceber isso, então a importância de ter um profissional sempre junto e fazer essa trajetória. Então, eu fazia 5, 10 quilômetros, eu olhava para o maratonista e dizia, bom, eu também quero fazer. E aí, de fato, eu comecei a me planejar para isso e colocar, então, o que eu precisava para chegar lá, né? O que eu precisava, dentro desse planejamento, quantos 10 quilômetros eu tinha que fazer, quantos 21, que aí a gente chama da meia maratona, né? Quantas meias maratonas eu preciso fazer para chegar nos 42. Claro que isso é relativo, né? Às vezes depende da pessoa, mas existe um parâmetro. Então a gente precisa se Sim. planejar para isso. Se tu quebrar esse ritmo, bom, eu fiz um planejamento, assim como a gente faz um planejamento para a empresa e para os nossos negócios, né? Ou, por exemplo, eu coloco um exemplo muito prático também, né? Quando a gente quer comprar algo, né? Seja um bem, um imóvel, por exemplo, tu vai te planejar. Se no meio do caminho aconteceu alguma coisa, bom, não consegui, ou fui desligada da empresa, não consegui honrar com o pagamento, eu preciso voltar, me planejar novamente. E assim acontece também na corrida, em qualquer esporte, né? Se acontece uma lesão, agora eu preciso voltar, olhar de novo e saber o que eu preciso para chegar de novo no ponto que eu estava e conseguir me planejar para chegar na chamada e conquista, né? E vitória que a gente quer. E assim a gente vai. Então, eu tive um suporte para isso, me planejei. E eu acho que sim, a administração ela está sempre presente no dia a dia, né? Quando a gente faz algumas coisas, eu acho que a gente faz involuntariamente
e depois eu acabo fazendo uma leitura para isso. E outras acontecem, sim, de fato, com um planejamento maior, né? Quando a gente se prepara por uma ultramaratona de 50, 55, que é aí o máximo que eu já cheguei, né? Mas tem diversos aí, o céu é o limite para isso. Mas quando a gente faz uma ultramaratona, a gente também precisa pensar muito bem. Então, planejar 55 quilômetros é pensar na estrutura, em água, né? Em hidratação, em equipamentos de proteção que a gente precisa ter. Então, de certa forma, sempre, né? O nosso paralelo entre vida pessoal e profissional e a nossa formação, ela vai estar diretamente ligada, né? A todas as nossas conquistas aí. O grande barato é esse, né? E aí eu queria ver contigo. Tem uma coisa que a gente, no aspecto emocional, eu achei fantástico que tu trouxesse essa questão da gente buscar um treinamento, né? Mas muitas vezes a gente não busca um treinamento para o aspecto emocional. E aí tem aquelas situações que tu vai lá e tá passando, me diz, em algum momento tu chegou, tu te lesionou alguma coisa, tu ficou remoendo assim, com culpa, meu Deus do céu, a culpa foi do tênis, ou a culpa foi daquela pessoa, a culpa foi do outro, tu foi lá, bateu no peito, opa, o que que eu fiz e deixa eu remodelar aqui, de que outra forma eu posso fazer? Isso acontece, isso acho que todos aí corredores ou esportistas têm. A primeira coisa, como acontece também no trabalho, né, a gente culpar o outro, né? É terceirizar a culpa, né? Colocar a culpa assim no equipamento. Eu já tive corrida em que o tênis, eu botei a culpa no tênis. De fato, o tênis foi péssimo e o meu treinador na época falou: não usa um tênis novo para corrida. Mas, né, a gente, como marinheiro de primeira viagem, não, eu vou usar. Usei ele um dia antes só para dar uma corridinha e fui para a prova com ele. Para não gastar, né? Vou usar ele só um pouquinho para não gastar, para ficar bom, assim. Então, sim, dá problema, dá erro, né? Então, o ditado de não mexe, né, no time que está ganhando, porque, de fato, né, usa os mesmos equipamentos que você já tem utilizado para não dar nenhuma surpresa. E aí, sim, a gente acaba colocando a culpa ou no outro, ou no equipamento, ou até, Ricardo, acontece muito das pessoas culparem a organização da prova, a gestão da prova. E eu vi isso na última corrida que a gente fez. Assim, é bizarro, porque as pessoas falam, porque a organização foi ruim, porque não estava sinalizado, porque isso, porque aquilo. Então, é muito fácil, né? A gente sempre colocar a culpa no outro. E aí, depois, Sim. quando a gente senta e faz a autoanálise, né? E aqui eu trago uma relação sempre com um profissional que eu gosto, um autor que eu gosto muito, é o Daniel Goleman, que ele traz as 5 competências da inteligência Fantástico. emocional. Então, entre elas, a gente tem, né, autoconhecimento, automotivação, autopercepção, empatia, que é fundamental para todas as nossas atividades. E então, se a gente não colocar isso em prática e só correr simplesmente sem fazer essa autocrítica, eu acredito que a gente não chega, ou a gente não persiste por muito tempo. A gente acaba desistindo, né? Então, algumas pessoas que colocam como uma meta a maratona e não chegam nela, eu acredito muito nisso. Eu acho que tem algo no meio do caminho e não simplesmente só o treinamento. Existe um lado pessoal que precisa ser analisado para que a gente consiga atingir os resultados aí que a gente deseja. E nesse planejamento todo, tu trouxesse um aspecto muito bacana, né? De eu ir me percebendo também. A gente tem esse hábito, como a gente estava falando ainda há pouco, de sempre ficar relacionando ao externo, culpando o externo, justificando via o externo. Mas a gente aprende também na administração dos planejamentos e quanto eu sou autorresponsável por isso. Eu gosto muito do livro do Amir Klink, dos 100 Dias Entre Céu e Mar, onde ele faz toda a narrativa daquele processo todo onde ele quis atravessar de lá da África até o Brasil remando, né? E com o seu caiaque, foi todo um caiaque moldado e tudo mais, e as coisas foram acontecendo. E os primeiros 10 dias, se não me engano, para ele sair daquela corrente que levava ele de volta para a costa africana lá, ele teve que remar, encheu de bolha e tudo mais.
Então eu queria que tu trouxesse também nessas situações, quantas vezes tu também te colocou em desafios, que aí vem aquele aspecto emocional, aquelas crenças, não, meu Deus do céu, eu não vou dar conta, será que eu vou dar conta? Não vou dar conta, meu Deus, ai, e agora? E a gente fica nesse nervoso. Como é que sentir isso daí depois tu perceber que tu consegue atravessar? É, Respira, vai, é uma entrega um pouco. é uma dessas competências, né, que o Goleman traz, né? Inteligência emocional e automotivação, né? Então, entre elas, automotivação. Se a gente não tiver automotivação numa prova, a gente quebra. E tem dados e pesquisas que trazem isso muito forte, né? Então, se a gente não tiver com um emocional bacana, muitas vezes ele vai nos quebrar. O nosso físico tá bom, o corpo tá bom, mas a gente não chega lá. Principalmente provas maiores, né? Que a gente requer um planejamento durante a prova. E aí, caso aconteça algo diferente que tu não tá acostumado, se tu não conseguir lidar com isso, por exemplo, né? Uma prova que um terreno choveu demais, por exemplo, a semana inteira. E você treinou num terreno seco. Bom, tu já sabe, vai ter algum problema, vai ter uma diferença, mas eu preciso me adaptar a isso. Às vezes a gente Exato. se lesiona durante a prova, sim, se lesiona, vai se cortar, sim, mas a maneira como eu vou olhar para isso é a maneira como eu vou chegar ou não no fim da prova. Então, é importante que a gente olhe, né, e consiga visualizar. Então, em diversos momentos da prova, e aqui, independente da trajetória, né? Independente da quilometragem que a gente faça, seja 5, 10, né? Tem um momento que tu tá consigo, que tu tá sozinho. Às vezes a gente corre em companhia, as amigas aqui estão online, uma delas acabou de entrar aqui, Carol. A gente corre muito junto. Então, isso é muito bacana, isso é o que nos traz também um combustível. Mas em vários momentos a gente vai estar sozinha. A gente vai estar Sim. consigo mesmo. E se a gente não tiver motivação para continuar e conseguir enxergar, bom, tu perguntou, né? Eu vou chegar lá ou não? Vou conseguir chegar no meu Exato. resultado final, né? No final da prova. É uma luta, né? É uma luta com o teu Sim. físico e com o teu mental. Opa, travou o teu microfone? Alô? Não, travou? Aí, Oi, oi, voltou. oi. Entrou uma Voltou chamada. agora. Por muitas vezes, o nosso físico vence o mental. E às vezes não. Eu mesmo já quebrei em muitas provas em que o físico estava bom, mas infelizmente, em algum momento, houve uma ruptura, né? Houve ali uma falha também de planejamento, volta. Às vezes a gente larga com muita ansiedade para uma prova. A gente treina direitinho. Chega lá na hora e a gente faz diferente, né? Ou faz de uma maneira errada mesmo. E aí a gente não consegue chegar no resultado, ou a gente chega na linha final, né? A gente chega com o dever cumprido, mas não com o resultado que a gente desejava, né? Não dentro da meta que a gente tinha estipulado. E no lado profissional, eu acho que é muito também assim, né? Se a gente não conseguir entregar o que a gente precisa com a qualidade, muitas vezes que a gente deseja. Não é nem a qualidade que o outro quer, mas é a qualidade que a gente quer. Isso é Exato. constante. Esse ponto é fundamental, era exatamente nisso que eu ia colocar, ia trazer duas frases, né? Uma que eu gosto muito do Thomas Edison, cada vez que ele, quando estava descobrindo a lâmpada, ele levou 1.200 experimentos, então cada vez que ele errava, dizia, tu errou, não sei o que lá, dizia, não é que eu errei, eu descobri como não chegar onde eu quero chegar. Então eu preciso ter aquela visão maior lá. E a segunda frase, que é a do Ayrton Senna, quando ele dizia, não, tu tá competindo com os outros, eu digo, não tô competindo com ninguém, eu tô competindo comigo. Eu quero trazer uma entrega melhor para mim. Então, juntando essas duas frases, eu queria trazer junto contigo como foi a questão da compaixão, a autocompaixão também, de que tu possa, em alguns momentos, perceber, sim, eu posso dar mais, posso, mas esse é o máximo que eu posso neste momento. Né? Porque às vezes a gente fica naquele chicote lelê, se culpando, e aí derruba, isso daí vem numa avalanche, né? Ao invés de chegar e respirar, peraí só um pouquinho. Que é verdade nisso aqui que eu estou fazendo, esse é o que eu posso agora? Então tá, então esse é o que eu posso agora. E aí algumas vezes quando a gente vai se percebendo no que eu posso agora, eu consigo me reerguer.
Tu passaste por situações assim também? Porque algumas vezes, como tu disseste, algumas vezes eu vou a rédea, entrego a rédea e dou PT ali, mas outras vezes eu consigo reconverter isso positivamente. Tens experiências assim também? Sim, isso acontece muito. Estou passando por isso e acho que alguns amigos que estão presentes aqui também podem confirmar aí que a gente passa, porque o que que acontece? A gente sempre quer o melhor resultado. Eu já tive Exato. resultados melhores, já tive desempenho melhor. E não só numa prova, né, Ricardo, mas no dia a dia, assim, eu consegui já entregar mais. Então, quando a gente faz um treino e a gente não chega naquela meta, ou não precisa nem ser o treino da semana, né? O treino diário ali que a gente faz. E aí a gente vai olhar no relógio, vai olhar no aplicativo, enfim, algo que a gente tenha como mensuração. A gente olha para aquilo e diz, não, mas não sou eu. Né? Eu estou passando por esse momento agora, dizendo, não, mas eu já tive resultados muito melhores que isso. O que está acontecendo? Mas aí entra essa autocompaixão, assim, de se olhar e dizer, bom, eu tenho outros fatores que estão interferindo nesse momento na minha vida e que eu, de certa forma, abro mão, reconheço eles e sei que agora eu não posso entregar os mesmos resultados. Que eu vou ir para uma prova, mas que eu não vou ter o mesmo desempenho que eu tive anteriormente. E aqui é literalmente uma luta consigo mesmo, né? Porque a gente não quer, a corrida também traz isso, né? A gente olha para o próximo, olha, mas muitas vezes para mim é inspirador olhar para o próximo. Não é só desafio de conseguir chegar lá, mas é conseguir se inspirar naquela pessoa e dizer, bom, o que que ela faz diferente? E aqui a gente tem um desafio maior das meninas que ainda somos um grupo menor, mas o que que ela faz de diferente no seu dia a dia, na sua alimentação, né, na sua rotina de treinos, para chegar nas conquistas que ela tem? Então, de fato, a gente precisa ter muita autocompaixão aqui para conseguir lidar com esses desafios que a gente tem. E todos temos, independente do tipo de modalidade de corrida, né? A gente tem a modalidade do asfalto, né? O maratonista, mas a Sim. gente também tem a trilha e a montanha, que eu sou apaixonada, fiz essa transição. Mas independente da modalidade que a gente sempre vai buscar trazendo, né, sempre os melhores resultados. E a gente passa por isso, Ricardo, não só no dia a dia, mas na prova também, né? A prova é inevitável, tu fica olhando para o relógio e pensando, eu não vou chegar lá, mas o que, que eu tenho que fazer para chegar naquele melhor resultado? Então, se esse equipamento, né, ou se a tua cabeça não deixar com que tu desligue e diz, bom, agora eu vou fazer simplesmente por Isso. fazer. Eu vou chegar, minha meta era chegar. E eu sempre tenho, a gente tem, junto com o meu treinador, a gente faz uma estimativa, né, de tempo de prova. Mas eu sempre vou para a prova, eu acho que isso eu sempre fiz, sempre querendo chegar. A minha meta, eu quero sim colher bons frutos, se der um pódio, legal, né? Se eu conseguir um resultado bacana, sim. Mas eu sempre vou com consciência de que, bom, eu quero chegar na reta final. Então eu não vou colocar o meu corpo à extrema, né? Colocar ele a muitas provas para que eu também não tenha um desgaste maior. Sim. Sim. E tu já te surpreendeu, por exemplo, em alguma situação onde tu te rendeu ao que estava e conseguiu um resultado melhor do que tu imaginavas? Sim, com certeza, sim. Isso acontece também, porque a prova traz, né, a adrenalina da prova nos coloca ao extremo. E esse extremo é positivo se tu tá muito bem preparada. O meu treinador, que depois deve assistir aí ou deve estar acompanhando, ele diz: tu pode mais, vem que tu pode mais. E às vezes a gente não coloca, né? Às vezes a gente acha que não, tô bem, eu acho que eu já cheguei no meu limite. E por algumas vezes, sim, foram poucas, eu posso dizer que foram poucas, eu colocar um pouco mais. Porque a gente vai sempre medindo, eu acabo colocando sempre isso, eu vou medindo. Quando eu tô chegando lá no final da prova, eu digo, ah, mas eu acho que dá mais um pouquinho. E a gente dá mais uma esticada. E aí vem esse resultado bacana que a gente diz, bah, eu acho que eu vou conseguir. E aí a gente se surpreende, né, com bons resultados e boas conquistas em qualquer modalidade também, né?
Sim. Esse é o ponto que eu gosto de trazer. Eu quis bater nessa tecla de que algumas vezes é importante a gente planeja, a gente organiza, a gente realiza, mas algumas vezes eu preciso abrir mão daquele controle para me permitir ir além. Então, e essa situação de ir além, eu só consigo ir além quando eu me rendo àquela expectativa do que eu estava. Como tu estava dizendo, eu tenho que fazer em 40 minutos, eu tenho que fazer em 40 minutos, eu vou fazer mais para 40 minutos. Eu digo, tá, ok. Aí eu tô ali, tá nos 30 minutos e falta um eito e tu acha, não vai dar. Ok, mas eu me rendo, eu vou entregar o meu melhor. Aí quando tu vê, tu faz em 8 minutos aquilo que tu imaginava que ia fazer em 12, 15. Então, esse é um detalhe que a gente precisa, e isso, como tu bem colocaste, a gente traz para a vida. Então, eu queria também agora fazer a analogia do quanto tu traz essa situação do esporte, que a gente vê o quanto te encanta isso, para as outras áreas, né? Tanto nos exemplos que tu traz para as pessoas, quanto também nos relacionamentos e tudo mais, porque a gente se desenvolve exatamente assim. Tem alguma área que eu consigo ter um êxito melhor, mas aquele êxito é para poder mostrar para as outras áreas que eu também posso fazer, porque aquele lá aqui está meio lento. Ah, mas vamos puxar aqui. Como é que tu consegue fazer essa relação e essa analogia e ir puxando as outras áreas para te conhecer e trazer melhor também para os outros? Sim, a relação, né, com a atividade, coloquei antes, a gente faz de uma maneira voluntária às vezes, mas às vezes de uma maneira bem involuntária, né? E quem está próximo da gente consegue perceber um pouco mais isso, né? O que a gente coloca lá no nosso dia a dia. Hoje, por exemplo, eu estou trabalhando com gestão de imóveis. Então, eu saí da docência e fui me aventurar em um cenário totalmente novo. Tive muita resistência no início, porque eu dizia, mas eu sou professora, né? O que eu vou fazer fazendo gestão de imóveis? Mas vamos lá, né? A gente acaba se desafiando e o cenário também Já te proporciona. reinventou tantas vezes com esportes, né? Por que não pode te reinventar em outras áreas? Exatamente. Mas a resistência, ela é presente, né? O ser humano, ele é muito desconfortável sair da nossa zona, né? Exato, Então, isso exato. mexe com a gente. Mas a partir do momento que eu me entreguei e fui colocar isso, a gente consegue perceber, e aí é muito bacana se avaliar também para saber o que tu pode contribuir com aquela profissão, que para mim era uma profissão totalmente nova. Mas eu consegui enxergar o quanto eu podia trazer da experiência de docente para essa nova atividade. O senso de Uhum. organização e de gestão é muito importante. E que muitas vezes aquele profissional que buscou aquela atividade não tinha, ou às vezes nem tem, Exato. ele pode passar a vida inteira que ele não vai ter. E aí eu coloco sempre esse paralelo com o esporte. Quando a gente faz um bom planejamento de uma prova, ou independente da prova, né? Agora na pandemia a gente não tinha prova. E muitos Sim. colegas aí diziam, mas como é que tu tá correndo, né? Por que tu continua correndo? Eu falei, gente, mas é que assim, a corrida para mim é o meu dia a dia. Assim como você acorda, vai tomar café, vai fazer as suas necessidades, vai para o trabalho, cumpre horário, para mim a atividade ela é presente. Então eu consigo levar isso para o meu dia a dia e sempre na expectativa de ter melhores resultados. Então quando a gente leva isso e se propõe a entregar, né, como eu estou lidando lá com o cliente, meu cliente final é um hóspede, alguém que quer um lugar bacana, um lugar aconchegante, assim como todos nós, né, quando a gente chega num lugar, a gente quer ser bem recebido, a gente quer ser bem assistido, a gente quer ligar para o Ricardo, né? E dizer, Ricardo, tem um cafezinho na chegada, tem um chimarrão, como tu está bem acompanhado aqui. Então, dessa forma, a gente consegue também conseguir aqui nessa atividade que eu estou fazendo atualmente, é ter boas avaliações, ter bons resultados. E isso me leva também para o esporte. Cada vez mais que eu consigo agregar pessoas na minha atividade, e quem é meu amigo aí sabe, quando eu mais junto pessoas para fazer uma atividade física, mais eu fico feliz. Porque Sim. eu me sinto privilegiada de poder compartilhar isso com as pessoas. E que eu acho que isso também é um pouco da experiência de docente. Estar em sala de aula e compartilhar com os alunos é o que me satisfaz. E eu consegui levar isso também para minha nova atividade. Então, quando eu tenho um feedback e avaliações excelentes na plataforma, eu
fico, né, satisfeita e com o dever cumprido. Às vezes, nem é tão boa, mas então me diz o que eu tenho que melhorar, assim como no esporte. Vai ajustando Exato. as ferramentas que a gente consegue sempre render melhor. Exato. Então, pessoal, pega essa dica, pessoal. Eu pego a avaliação das pessoas e busco melhorar. Né? A lei, o terceiro mandamento, nada é pessoal do que o outro está te criticando. A lei do espelho, aquilo que o outro te diz, de bom e de ruim, é teu. Pega, avalia. Se bateu ruim em mim, muda em ti. Não fica reclamando. Do que tu tá falando? Imagina se a cada avaliação que tu tivesse, de repente tivesse uma avaliação ruim, quantas vezes teus treinadores dissessem, não, tu não é capaz disso, ali, tá me dizendo que eu não sou bom, eu não vou mais treinar contigo. Não, aí a gente não cresce. Eu preciso olhar para isso daí e realmente perceber, opa, aqui eu tenho uma oportunidade, então tá, me conduz aqui, de que outra forma eu posso fazer, de que outra forma. Obrigado pelo teu feedback, como eu posso melhorar, como eu posso avaliar. E aí a gente vem o que eu digo sempre, que é pelo menos a minha visão, né, de que a gente vem para cá para aprender, para experienciar e para ensinar. É isso que eu busco, que a Splendor Brasil busca através da Arena de Experiências. Mostrar às pessoas que aprenderam, que experienciaram, que podem ensinar, trazer como foi a sua experiência. Para que isso a gente possa ajudar mais pessoas. Não tem realização maior, não é, Aline? Dessa, como tu disseste, de trazer outras pessoas para correr e tudo mais, e dizer, não, faz esse ajuste aqui, faz aquele ali. E aí tem a empatia real. Dizer, não, não bota o tênis, eu já fiz errado de colocar o tênis novo. Pega aquele velhinho mesmo, não tem problema. Isso aí. Eu acho que tu traz um ponto que na docência a gente também está com ele muito presente, que é o feedback, né? A palavra feedback em si, ela também já foi muito usada e me permite dizer aqui, muito banalizada também, né? Exato. Mas ok, se é a palavra que todo mundo entende, fica claro, eu acho que é legal também a gente não só no esporte, né? Mas a gente colocar que a gente tem que estar aberto para esse feedback. Muitas vezes a gente não tá. A gente cria essas barreiras, a gente diz que sim, mas a gente não aceita. Né? Eu mesmo, né? Todos Na nós temos verdade, essas é, resistências. na verdade, quem não aceita é o meu ego imaturo. É só minha parte imatura, minha parte infantil lá dentro, que é aquela que tu dissesse, que ele quer ficar ali acomodado, né? Tá ruim, mas tá bom. Aqui é seguro, aqui é quentinho, aqui eu sei onde é que é. E a gente precisa desse movimento para sair da zona de conforto. Então eu queria, já que tu disseste também dessa questão de estar te experienciando nessa área de imóveis e tudo mais, que eu acho uma coisa fantástica também, a visão que eu tenho hoje de locação de imóveis é sempre, e o Airbnb vem para ajudar muito nisso, né, de como promover a melhor experiência para as pessoas. Como receber, a gente já recebeu aqui também uma amiga, Ana Virgínia, que trabalha com isso, de hostel, de fornecimento, ela saiu de várias outras áreas e veio trazer a experiência dela de sair daquilo para esse servir, e ela está encantada também. Então, como é essa situação onde e com isso a gente reconhecer cada etapa que a gente viveu da vida, o quanto cada uma foi importante para que tu possa juntar todas esses pedaços e transbordar de uma nova forma hoje. Então, como foi esse desafio, tu te experienciar e tu aproveitar toda essa experiência para empreender de uma nova maneira? Eu acho que a gente só se constrói o profissional e a pessoa que a gente é pelas experiências que a gente vive, né? Então, olhar para o passado, conseguir buscar o que cada um. Eu acho que isso demora tempo, como tu colocou também, amadurecimento que a gente tem que ter, porque nem tudo são flores, a gente vai ter coisas sim negativas, a gente vai ter coisas que a gente precisa colocar lá um post-it, né, e um lembrete para dizer, bom, independente da minha atuação ou da gestão de imóveis ou do esporte, eu preciso ter uma ação diferente. Então, Sim. para eu conseguir também enxergar isso de uma forma diferente e poder mostrar para as pessoas isso. Então, quando eu tenho esse feedback positivo, o positivo é sempre tranquilo, né? A gente sempre aceita Sim. legal. E o negativo é o que nos coloca. Então, quando eu olho para o passado e vejo os erros e acertos, tanto na docência, em outras experiências de trabalho, eu sempre trago para a nova profissão, para tentar melhorar e aperfeiçoar. A gente sempre tem um processo, uma metodologia que é desejada, mas a gente também pode alterar ela. E na Exato. corrida também.
Às vezes me intriga, por exemplo, saber como uma pessoa fica correndo 5 quilômetros há 5 a 10 anos fazendo o mesmo treino. Isso me intriga, porque o que a gente quer? Sempre o melhor, né? E no Sim. pessoal também. Então, por que não fazer um planejamento diferente para que a gente tenha outros resultados? E eu brinco muito com isso. Quem está perto de mim também sabe fazer o comparativo da vida pessoal e profissional. É muito fácil fazer isso. E a gente transparece isso. Quando a gente vê, eu, pelo menos quando vejo um corredor, também tento imaginar o que essa pessoa faz, né? Qual é a profissão dela, qual é o dia a dia dela e qual é a rotina. Porque isso nos diz quem nós somos. Então, trabalhar com pessoas, estar junto com pessoas também é. E a corrida não é diferente. Então, o desafio aqui é presente, né? O grande barato dessa tua fala que eu vejo reforça o ponto da lei dos espelhos, né? E o quanto realmente as situações elas trazem a possibilidade da gente se perceber. Ou seja, aquela pessoa que talvez está fazendo sempre o mesmo treino, de repente ele não se percebe em outras atividades fazendo sempre a mesma coisa. Mas a partir do momento que alguém chega daqui a pouco, tá, meu, tu tá aí há 5 anos fazendo o mesmo treino, é isso que tu quer, e ele para. É mesmo, nunca tinha notado. O Não, e quanto às a vezes gente não tem entra, muitas. problema, né, Ricardo? Às vezes, ok, a Não, pessoa quer, assim como a gente tem exato. profissões que as pessoas estão há 10, a 15, a 20 anos, não tem problema. Mas eu posso, mesmo dentro dessa expectativa, melhorar os meus resultados. Exato. E algumas vezes eu posso estar naquela. E aí eu vou para o Einstein, né? Onde eu quero uma mudança, eu almejo uma mudança, mas eu sigo fazendo sempre a mesma coisa. Então, realizar a mesma atividade, esperar algo diferente, não tem como. Eu preciso, sem sombra de dúvida, mudar alguma coisinha no meu Não treino muda. e ousar, né? Ousar, me experienciar de uma outra forma. Porque, como a gente falou lá no começo, não tem de culpa. É simplesmente uma tentativa, acerto ou erro, ponto. Ah, vou ajustar aqui, vou calibrar mais um pouquinho para cá, vou calibrar mais um pouquinho para lá, vou pegar essa experiência daqui, vou colocar ali, vou testar. Esse é o grande laboratório, onde eu digo que 1 mais 1 não se torna 2, se torna 3. Porque eu consigo somar essas experiências com aquelas outras que elas iriam chegar no mesmo resultado, mas eu crio uma nova possibilidade. E aí vem a grandeza da vida. Esse é o grande barato da vida. Aline, nós já estamos aqui com 40 minutos. Esse tempo passa muito rápido, não dá? Assim não tem condições. As lives a gente começa aquele papo. Quando está ficando bom, a gente já está com um monte de tempo aí. Queria que tu trouxesse também alguma literatura. O que tu indica para as pessoas, para quem está começando, quem está correndo, ou quem está buscando um rumo para se conhecer um pouco mais? Algo que te chamou a atenção nessa tua caminhada e que, pô, esse livro aqui é um livro transformador. Eu acho que eu vou trazer não um livro de corrida, porque eu acredito que às vezes não é tão inspirador para a pessoa. Mas a gente falou aqui, eu falei, acho que em vários momentos, do Goleman, né? Do Daniel Goleman, que é o autor da inteligência emocional. E eu acho que ele traz as 5 competências de uma maneira muito clara e muito tranquila. As últimas edições foram reformuladas nesse sentido, para a gente conseguir se enxergar. Então, quando a gente lê o livro, a gente consegue sempre, independente da situação que a gente esteja, ou do trabalho, ou do esporte, a gente consegue fazer esse paralelo. Então, trazer o Daniel Goleman como uma referência para que a gente possa se aproximar disso, para que a gente possa colocar, e aí a gente falou em todas as competências aqui, né? Autoconhecimento, automotivação, empatia, autopercepção, todas elas fazem parte do nosso desempenho, tanto pessoal quanto profissional. E para que a gente consiga colocar, porque daqui a pouco vai ter pessoas assistindo e dizer, não, eu não faço nenhum esporte, porque eu não vou ler esse livro, né? Então, o Sim. Goleman acho que traz uma leitura fácil, acessível também, de uma maneira muito leve. E se eu pudesse dar uma segunda dica aqui também, a gente falou em feedback, né? Obrigado pelo feedback que você não me deu. Então, a gente também tem uma experiência diferente para o nosso dia a dia de trabalho e mais do que isso, né, pelo nosso momento e nosso cenário que a gente está, que o feedback também se Sim. torna importante aí.
Show de bola. E o grande detalhe, né, do Daniel é essa questão do alto, né? Dos 5, 4 são alto. Ou seja, não está fora, gente. A solução não vai vir de fora, ela vem de dentro, mas eu preciso da ajuda, aquela mãozinha, aquela pessoa que pode me dar o caminho ali, né, o treino, me ajudar a ver as minhas imperfeições, mas só depende de mim. Não adianta eu ficar esperando, né? Que nem o passarinho pequenininho, né? Eu só recebo a minhoca quando eu estou lá pequenininho, depois eu tenho que ir atrás. Então, quando eu vou atrás, aí não adianta eu ficar reclamando, não consigo mais, eu consigo, eu posso. Tem até um filminho que eu acho um espetáculo do passarinho, não sei se tu já viu também uma animação, que tá lá o passarinho bem gordinho no ninho, aí chega a mãe passarinho, leva uma comidinha para ele, aí ele fica lá esperando, e aí ela tá, agora vem, tu já tem condições. Ele, não, quero ficar aqui. Bem gordinho, né? Aí ela vai e insiste, diz, vem, se tu não vier, não vai levar boia. Aí ela vai para a beira da praia, fica lá e pega uma conchinha, da conchinha pega uma comidinha e tal. Aí daqui a pouco vai o passarinho. Aí ele vai meio preguiçoso ainda assim, né? Ele vai lá e daqui a pouco tá ali, e aí vem uma onda, dá uma chapuletada nele, rola, e aí ele volta pro ninho, ela não quer mais saber de sair daqui. Não vou mais sair daqui, não. Aí ela diz, não, vem comigo. Não, lá não, Deus o livre. Aí daqui a pouco ele vai. No que ele vai depois de novo, ele enxerga um siri. Um siri, um caranguejo, alguma coisa do gênero. E aí esse caranguejo vem a onda, ele mergulha, se enterra na areia. Ele olha aquilo lá e ele faz igual. No que ele faz igual, ele depois abre os olhos embaixo e vê todas as conchinhas abertas, e aí ali ele sabe onde é que elas estão mais. Ou seja, aquilo que algumas vezes, em um primeiro momento, me pareceu um desafio, ele é o passarinho que não queria só ficar lá recebendo, ele descobriu uma nova oportunidade e saiu a ensinar para os outros passarinhos uma outra forma. Então, aquele problema, o problema que tu enxerga como problema, muitas vezes ele pode ser a solução, pode ser a forma como vai te mover a algo novo. Então, quando a gente passa a enxergar sobre uma outra ótica, porque se não existisse problema, a gente não crescia também. Não tem problema, tá bom, tá ali, vou ficar na minha zona de conforto. E aí eu preciso, esse desafio é o que nos move, né? Tem um parceiro, um amigão, que ele sempre diz, a mordida no calcanhar é a que me move para correr, para ir em frente. A mordida do cachorro. Aline, sem palavras para agradecer, foi maravilhoso te receber aqui, tu é uma pessoa fantástica. Eu gostaria que tu deixasse teus contatos aí para as pessoas procurarem, então, onde é que te acham na locação, para que tu possa proporcionar experiências maravilhosas, ou quando quiserem te consultar com mentoria, ou quando quiserem correr contigo, como é que as pessoas podem te achar aí nesses teus talentos maravilhosos a transbordar? Tá aqui, o meu Instagram tá aqui, Aline Menezes A, né? Então, quem quiser me achar, me chamar para uma corrida ou para um bate-papo, fica à vontade. E para fechar, eu acho que complementar também um pouco do que tu trouxe, Ricardo. A gente falou em análise, né? E aqui falar em análise e não falar da nossa matriz SWOT, eu acho que é fundamental. Então, vamos analisar nossas forças, fraquezas, as nossas ameaças e as nossas oportunidades. Eu acho que a gente usa essa ferramenta aí eternamente e a gente tem que usar ela, mas às vezes a gente usa só uma parte dela. A gente usa só as forças e olha só para as fraquezas. Não olha para aquilo que está nos ameaçando, que pode ser o mercado, que pode ser o concorrente, enfim. E frente a isso, quais são as nossas oportunidades? Então, olhar e aí a gente pode levar isso para o esporte e para a vida pessoal também. E a maneira como a gente vai olhar para isso é o que vai nos diferenciar. A ação que a gente vai ter é o que vai nos tornar um profissional ou um atleta de maior ou menor rendimento, né? Obrigada pelo convite e que seja aí só o início. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos fazer muitas coisas, vamos inventar alguma coisa, vamos aprontar e vamos compartilhar aqui para o pessoal da Splenda. Daqui a pouco eu participei com um outro parceirão, o Gabriel, que vai tá no mês que vem. Mês que vem ele vai estar aqui conosco de um projeto bem bacana, que ele traz uma caminhada de final de semana, assim, onde num dia caminha por 1 hora, 2 horas lá, e aí vai refletindo e tudo mais. Então, quem sabe, né? Vamos criar coisas aí também. O objetivo da Splendor é esse, pessoal. Trazer experiências que possam inspirar, que possam transbordar, para que a gente possa perceber que cada um tem um caminho, mas esse caminho pode me mostrar uma forma de que eu também posso crescer. Às vezes a gente está mergulhado num emaranhado de pensamentos, de coisas, de negatividade e tudo mais, e eu preciso
de um ar, de olhar, de uma inspiração e saber, não, outras pessoas também passaram por isso. Ninguém está só na maravilha, só na alegria, só na beleza. Às vezes a gente passa, né? A roda gigante, ela passa por baixo, eu digo de vez em quando, às vezes a gente vai lá em cima, na alegria, tô no céu, aí vem aquele caldo, tá lá embaixo e faz parte. Esse caldo, ele me dá uma nova possibilidade de crescer. Então, Aline, muito obrigado por compartilhar, por transbordar essa tua trajetória maravilhosa e continue nos seguindo. Na quinta-feira nós estaremos com a Rose, ela vai estar trazendo as experiências dela também transformadoras e assim a gente segue compartilhando, aprendendo, experienciando e ensinando cada vez mais pessoas. Obrigada, Beijo, abraço, obrigado a todos. Valeu. Até quinta. Tchau, tchau. Até.